Vamos agora para a aula de número 7 da série Análise de Kanji. Vamos rapidamente às nossas premissas, não preciso mais falar em detalhes sobre elas. Cada kanji tem um significado, nem todo kanji sozinho é uma palavra. Algumas palavras são formadas por um único kanji. Ao ler em japonês, analisamos sempre palavras inteiras, eu acho que esse é o mais importante. E o som do kanji é de acordo com a palavra, esse também é importante. Se você souber só essas duas coisas, já faz uma diferença total para você durante seu aprendizado de kanji. E a gente sempre analisa palavras que estão em kanji na seguinte ordem: a forma que ela tem, que é o kanji que ela usa, ou os kanjis que ela usam, o significado, não, o som, e depois o significado. Vamos lá, nossa primeira frase aqui, ó. Denshi-renji wa totemo benri desu. O micro-ondas é bem prático, né? Ou é muito prático. Temos aqui a palavra denshi-renji, significa o forno de micro-ondas. Temos aqui a partícula wa, que significa o assunto principal da frase, sobre o que nós estamos falando. Totemo significa muito, bastante. E benri significa prático. Que kanjis que nós temos aqui? Inclusive, deixa eu colocar aqui, ó, a leitura dessa palavra. Temos esse aqui que significa eletricidade. A gente até já viu ele na palavra densha, que significa trem, né? Então, ó, eletricidade. Esse daqui significa criança, vírgula, filho, né? Criança, filho, tem relação, né? Então, esse aqui é usado palavras relacionadas a criança, relacionadas a filho, tá? E aí, a palavra que significa esse denshi, ele significa elétron, né? E olha que interessante, né? Eletricidade, filho. Os dois juntos formam a palavra elétron. E se parar para pensar, o elétron dentro do átomo é um elemento ali menor, uma das partes do átomo, tem relação, né? Então, eletricidade com o kanji de criança ou filho forma a palavra denshi, que significa elétron. Aí depois temos esses dois kanjis aqui que formam a palavra benri, que significa prático, né? Esse primeiro aqui significa conveniência, facilidade. E esse segundo aqui significa benefício, o benefício que você tira para você de algo, de uma ação ou de uma transação. Por isso que ele tem o significado aqui de lucro também, né? Porque o lucro é o derivativo do preço e dos ganhos e do custos, é o que sobrou, é o benefício, né? Então ele tem esse significado aqui. E aí de palavras nós temos a palavra denshi, que significa elétron. E aí quando juntamos ela com renji, renji significa forno, qualquer tipo de forno. Só que quando a gente fala denshi renji, significa forno de micro-ondas. E depois a palavra benri, que significa prático, né? A palavra prático é formada pelo kanji que significa conveniência e o kanji que significa benefício ou lucro. Ou seja, prático é algo que é conveniente, tem facilidade e traz benefícios para você. Ok? Então, denshi renji wa totemo benri desu. O micro-ondas é uma coisa bem prática. Agora, um cumprimento bem básico da língua japonesa, né? A gente aprende bem no comecinho dos estudos, que é o genki desu ka? O genki desu ka? Que é perguntando se está bem, né? O genki desu ka? Tudo bem? Essa palavra, né, do genki, como que ela é escrita? Ela é formada por esse kanji aqui, que significa origem, e esse aqui que significa espírito, energia, mente, né? E aí juntando eles dois forma a palavra genki, que significa estar bem, significa cheio de energia, significa animado, né? Qual que é a relação entre as palavras? Lembrando, você não forma as palavras existem. Então tem alguma relação, né? Origem com energia, e aí juntando as duas tem o sentido de animado, cheio de energia, saudável, né? Mas o que importa é que a palavra genki significa isso. Esse o do o genki desu ka, ele só traz formalidade, tá? Ele deixa mais formal, mais respeitoso, mas pode ser falado sem ele também. Pode ser simplesmente genki desu ka, só que é um pouco mais informal falar desse jeito, né?
Próxima frase aqui, ó. Tokyo wa Nihon no shito desu. Tóquio é a capital do Japão. Então temos aqui, ó, Tokyo wa, falando sobre Tóquio. Partícula wa, o assunto principal da frase. Nihon no shito desu. Nihon, Japão. Partícula no. Shito significa capital. A gente vai falar sobre essa palavra. E o desu que dá a ideia de ser. Então, Tóquio é a capital do Japão. O que nós temos de kanji aqui? Esse primeiro aqui, ó, significa leste. Significa oriente também, né? Porque o oriente está no leste, né? Significa aquela direção, rumo ao oriente e rumo ao leste, que é a mesma coisa na prática. Não é o continente, tá? Do oriente, né? Não é o lado oriental do mundo. Tipo, ao oriente de tal coisa, né? É aquele lado leste. Depois nós temos este kanji aqui, que significa capital. Capital não no sentido de capital do dinheiro, capital da cidade, capital, né? Capital do país, capital do estado, capital de algum lugar, tá? Inclusive a palavra Tóquio, que em japonês se diz Tokyo, é escrita com estes dois kanjis aqui, né? Então, a essência da palavra, o nome Tokyo, ele vem de a capital que está no leste. Inclusive, de fato, no Japão, no mapa do Japão, Tóquio está bem ao leste no mapa, né? Aí ele fala sobre Tóquio, é a capital do Japão. E aí nós vamos ter aqui os dois kanjis, que a gente já viu várias vezes, que formam a palavra Japão. Esse aqui significa sol, dia. Esse aqui que significa a origem de algo, a base, e é usado também para livro. Lembra que eu já falei que 99% dos kanjis tem um único significado em essência. Esse é um dos 1% que tem uma diferença bem gritante, assim. Ele é usado para livro e também é usado para origem. Na verdade, tem o significado, carrega com si, né? É até errado falar que o kanji é usado com o significado de tal. Não, ele carrega com si o significado, né, de origem ou de livro. Depois nós vamos ter os dois kanjis aqui, que formam a palavra capital. A capital de um país, né? Esse aqui significa pescoço, o órgão pescoço, a parte do corpo mesmo, pescoço do ser humano, da girafa e de qualquer coisa. E esse aqui significa metrópole, que é uma cidade grande, né? E aí, eles dois juntos formam a palavra shito, que é a capital de um país. Ó, shito. Então, é a metrópole que é o pescoço, né? Use a imaginação para ver que sentido que isso faz, mas o fato é, a palavra shito significa capital. E ela é escrita com estes dois kanjis aqui. O kanji que significa pescoço sozinho, ele é usado para escrever a palavra kubi, que significa literalmente pescoço. Ok? Próxima frase aqui, ó. Karada ni ki o tsukete kudasai. Cuide do seu corpo. Temos aqui a palavra karada, que significa corpo, né? E aí, essa expressão ki o tsukeru, ela significa prestar atenção, cuidar, dar atenção para algo, colocar foco, colocar energia em alguma coisa, que significa prestar atenção, cuidar, né? Que kanjis que nós temos aqui, ó? Esse primeiro aqui significa corpo, mas é meio que o corpo humano, né? A parte principal de algo, alguém. E esse aqui significa corpo em geral, sentido de qualquer corpo. Então, essa palavra aqui, ó, que é formada com esses dois e tem o som de karada, ela é usada 99% das vezes para se referir ao corpo humano, tá? E existe também uma palavra com o som de karada, que é a mesma palavra em essência, escrita só com esse kanji aqui, só que ele é usado para corpo de qualquer coisa, qualquer animal, ou até de objetos, de coisas, né? Ok? No caso aqui, como ele está falando cuide de si, tome cuidado, ele está usando o do corpo humano aqui, tá? Então, ó, temos esses dois kanjis aqui que significam corpo, só que esse primeiro aqui é mais puxado para o lado do corpo humano. Aqui temos aquele kanji, o ki,
ki, que significa espírito, energia, mente, né? E aí, a expressão ki o tsukeru, esse verbo tsukeru significa colocar, atrelar, atribuir alguma coisa. Então, quando eu falo ki o tsukeru, estou falando coloque energia. Significa preste atenção, cuide, né? Coloque seu foco, coloque sua mente naquela coisa. Beleza? Próximo exemplo aqui, ó. Nihongo ga jouzu na hito. Nihongo ga jouzu na hito. Uma pessoa habilidosa em língua japonesa. A palavra Nihongo significa língua japonesa. Jouzu significa habilidoso, bom. Então, quando eu falo Nihongo ga jouzu, você está falando que o seu japonês é bom, o seu japonês é habilidoso, o seu japonês é bom, né? Quando vocês forem para o Japão, só de você falar arigatou gozaimasu, os japoneses vão falar, oh, Nihongo ga jouzu desu, né? Eles falam que seu japonês é bom, mesmo que você fale uma palavra só, mas pode ficar feliz com o elogio. Mas saiba que eles falam isso para todo mundo que fale uma única palavra em japonês. Curiosidades do Japão, coisas que acontecem. Aqui temos a partícula na, que significa, ela serve para você ligar um adjetivo do tipo na à palavra que ele está indicando. E aqui temos a palavra hito, que significa pessoa. Então, jouzu na hito, uma pessoa habilidosa. No que vem antes aqui com a partícula H. Nihongo ga jouzu na hito, uma pessoa habilidosa na língua japonesa. Ok? Aqui, o que nós temos de kanji? Bom, primeiro nós temos a palavra Nihongo, né, que é a língua japonesa. Ela é formada pelo kanji que significa sol ou dia, o kanji que significa origem, base e livro. Esses dois juntos formam a palavra Nihon, que é o Japão. Temos o kanji que significa idioma, palavra, que é o go. E esses três juntos formam a palavra Nihongo, que é a língua japonesa, né? Aí depois temos a palavra jouzu, que significa o habilidoso, que a gente falou. E olha que interessante, essa palavra é formada com este kanji aqui, que significa cima, e este kanji aqui, que significa mão. E aí os dois juntos, cima, mão. É uma pessoa habilidosa. Em essência, né, as habilidades no passado são muito relacionadas a coisas manuais, né? Então, uma pessoa que tem a mão para cima, habilidosa, boa de fazer, né? Então, jouzu. Essas duas palavras juntas, esses dois kanjis juntos formam a palavra jouzu. Significa habilidoso, bom em alguma coisa. Só com o kanji que significa cima, nós temos a palavra ue, que significa cima. E só com o kanji que significa mão, temos a palavra te, que significa mão. E depois, no final da frase aqui, temos o kanji que significa pessoa, que tem o som de hito. Ok? Hito. E para finalizar, a última frase aqui. Denki o tsukete kudasai. Denki o tsukete kudasai. Acenda a luz, né? Essa frase é legal porque ela casa com uma outra que a gente viu, né? Que é o karada ni ki o tsukete kudasai. Ela tem relação, vou te explicar. Primeiro, o que nós temos aqui de kanji? Temos esse kanji aqui que significa eletricidade. A gente já viu ele em outras ocasiões. Temos este kanji aqui que significa espírito, energia, mente, que a gente também já viu em outras ocasiões. Eles dois juntos, a eletricidade e a energia, espírito, mente, ele forma a palavra que significa energia elétrica. Denki. Denki. Essa palavra tem o som de denki, né? Energia elétrica. E quando eu falo denki o tsukeru, eu estou falando ligar a luz, acender a luz, só que literalmente essa frase significa atribuir, colocar energia elétrica em algum lugar. Só que subentende-se que é ligar a luz. Porque nós temos aqui ó, a palavra tsukeru, que significa colocar, atribuir alguma coisa, né? E aí lembra que se eu falo kiotsukeru, que significa cuidar, tomar cuidado, prestar atenção, literalmente significa colocar, né, do tsukeru, a tua energia, a tua mente, teu foco, né? Kiotsukeru. Usando esse mesmo verbo, eu posso falar denki o tsukeru, que significa, a gente usa no sentido de acender a luz, mas na prática, no sentido literal,
ele significa colocar energia elétrica, né? Porque quando você liga a luz, você está literalmente abrindo a passagem de energia elétrica para lá, né? Então é a mesma coisa, o resultado final é a mesma coisa. Os japoneses falam denki o tsukeru para se referir a ligar a luz, acender a luz, ok? Então essa é a aula de número 7 de análise de kanji. Espero que você tenha aprendido coisas novas aqui. O objetivo dessa série não é você decorar tudo, não é você entender 100% do que está sendo falado, só que através dessas análises você vai ficando mais familiarizado com o funcionamento dos kanjis na língua japonesa. Pode ver que vários kanjis aqui vão se repetindo em palavras diferentes, ou palavras que você já viu vão se repetindo, e aí, com essa prática que você tem assistindo essas aulas, as coisas vão fazendo mais sentido para você. Afinal, kanji é uma coisa que não existe na língua portuguesa, não existe em quase nenhuma língua do mundo, e aí, consequentemente, a gente tem muitas dúvidas a respeito do funcionamento dele, né? A gente tem algumas... cada kanji é uma palavra, como que funciona, por que o som muda. Acompanhando essas aulas, tudo começa a fazer mais sentido para você. Beleza? A gente se vê na próxima aula.